E aí, pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos a mais um momento de aulas, mais um momento de estudos, mais um momento de informações, de conhecimento sobre o nosso planeta aqui no nosso módulo de Geografia. Eu sou o professor Jefferson, vocês aí, né? Vamos conhecer um pouco mais aí sobre o que acontece aí no nosso planeta, com a gente, com a natureza, enfim, né? Esta é a aula de número 4. O objeto de conhecimento é esse aí que vocês vão ver na tela, né? Diversidade e dinâmica da população mundial e local. E no detalhamento, diversidade étnica da população na América Latina. Gente, essa aula de hoje a gente vai falar sobre população. Vamos verificar, né, nesse momento agora, as características da população, como é que a gente analisa algumas características do que as pessoas estão fazendo na superfície terrestre. Então vamos conhecer, vamos lá. Pessoal, nos dias de hoje, né, os países têm ali, né, é possível verificar várias diferenças entre os países com relação, por exemplo, ao estilo de vida, questões relacionadas à religião, alimentação, característica de vestuário, certo? Mas a gente também tem um ponto muito importante, que é a questão da qualidade de vida, né, e também da desigualdade social que existem em diferentes países, né? Os Estados Unidos têm uma dinâmica da população lá, específica deles. Países como a Colômbia, aqui na América Latina, também tem uma dinâmica específica, com características específicas. A mesma coisa acontece na África do Sul, né? Também com determinadas situações ali. Todos os países do mundo, pessoal, têm alguma situação que tem que ser enfrentada, tem algum desafio. A diferença é que tem países que têm menos problemas comparados a outros países que têm muito mais desafios aí para serem melhorados. A gente está falando aqui de pessoas vivendo bem. As pessoas têm que viver bem, têm que ter acesso a uma qualidade de vida decente, né? Então isso tem que estar presente em todos os países do mundo. Todos os governantes têm que estar buscando exatamente isso, fazer com que a sua população viva de maneira melhor. Mas existem diferenças entre os países. Alguns conseguiram, né, trazer uma qualidade de vida um pouco melhor para a maioria da população, enquanto outros não estão conseguindo ainda, né? Então, a primeira divisão que a gente vai ver agora nessa aula, quando a gente vai fazer essas diferenças entre os países, é essa que a gente vai começar a ver agora, né? A diferença entre países desenvolvidos, países com maior desenvolvimento, países em desenvolvimento. Existem diferenças nesses grupos de países. Os países com maior desenvolvimento, né, os países desenvolvidos, eles possuem uma economia forte, uma economia dinâmica, ou seja, produzem muito dinheiro, produzem bastante aí dentro do seu PIB, o Produto Interno Bruto, né? Temos exemplos ali dos países da América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, que é um país lá da Oceania, também é considerado um país de grande relevância econômica, assim como a Nova Zelândia, lá na Oceania. O Japão, lá na Ásia, também é um grande polo ali na Ásia, asiático, e também grande parte da Europa. São países que, historicamente falando, eles produzem muito mais, eles geram tecnologia muito maior hoje em dia e, consequentemente, geram bastante riqueza. Não à toa, muitos desses países que estão aparecendo nessa tela aí, eles têm os maiores PIBs do mundo, né? Estão presentes ali entre as maiores economias do mundo. E como a gente vai ver também, esses países possuem uma distribuição de renda que não é tão desigual quanto nos países mais pobres. O que significa isso? Nesses países mais desenvolvidos, pessoal, existem pessoas com melhor qualidade de vida na grande maioria dos casos. Isso não significa que não tem gente pobre vivendo no Japão. Não significa que não tem gente pobre vivendo nos Estados Unidos. Existe. Só que, comparado com os outros países, o acesso às coisas, a uma qualidade de vida boa ali, é bem mais fácil nesses países. Diferente, por exemplo, em alguns países da África, enfim, tem diferenças. Essa é uma ideia principal dessa aula aqui. Quando a gente vai observar nessa próxima tela aí, quando a gente fala de qualidade de vida, como a gente falou, a maior parte da população tem as suas necessidades básicas supridas. O que a gente está falando aqui de necessidade básica? Está falando de educação, moradia, saneamento básico e saúde. E tudo isso compõe ali características que fazem as pessoas não morrerem tão fácil. É basicamente isso, né?
É essa questão de viver bem, viver da melhor maneira possível e tentar estender essa existência aí com qualidade. Por isso que uma educação de qualidade, ela ajuda nessa vida, né, prolongada, uma vida boa, uma vida bacana de se viver. Uma moradia de qualidade também colabora com uma vida boa, né? Saneamento básico, sistema de esgoto, né? Tudo isso também colabora, porque faz com que as pessoas não tenham problemas de saúde. A saúde também é uma informação importante quando a gente vai analisar a qualidade de vida de um país. E nos países mais ricos, a gente observa, os países com maior desenvolvimento, a gente observa, né, características como essas. Então a gente observa que outra informação importante é a produção de dinheiro, produção de riquezas nesses países, né? Tem muitos desses países desenvolvidos aí, pessoal, eles vão ter a maioria das sedes das empresas, vão estar presentes nesse grupo de países. Nesse mapa que está aparecendo aí, pessoal, basicamente esses países que estão ali em azul, turquesa, né, são países que produzem ali uma quantidade de dinheiro muito grande. A gente observa aí a Rússia, países aqui da Ásia, a Austrália, como a gente falou, o próprio Brasil, né, tem ali uma produção econômica bem relevante. Então esse conjunto de países, que a gente vai chamar de países com maior desenvolvimento, tem ali essa característica, né, de ter ali um domínio econômico bem elevado. A gente também tem, pessoal, outro grupo de países que são os países em desenvolvimento. Se o que a gente viu agora há pouco são países com maior desenvolvimento, existe esse outro grupo de países que eles ainda têm muitos desafios a serem enfrentados. A gente está falando de que grupo de países aqui? Países da África, países da Ásia, excluindo o Japão, e também a China, que a gente vai falar daqui a pouco, países da América Latina, né, e os países ali dos grupos de países da Oceania, né, Micronésia, Melanésia, Polinésia, lá na Oceania. São considerados países em desenvolvimento porque a principal característica deles, como a gente vai ver na próxima tela agora aí, é porque eles foram colônias de metrópoles europeias, justamente boa parte dos países que hoje são considerados desenvolvidos. Uma origem, né, dessa relevância toda é o fato de que eles dominaram muitos territórios longe, em outros continentes. E essas colônias aí, mesmo depois da sua independência, né, muitos deles são países aí independentes, eles continuaram a abastecer o mercado internacional com um negócio de agricultura, com coisas assim relacionadas a extrativismo, extração de minérios. Basicamente é assim que esses países participam aí da economia mundial. Enquanto os países mais desenvolvidos, eles fazem o quê? Criam tecnologias, eles geram ali, né, toda uma cadeia produtiva que vai envolver outros países. Tem muitas marcas de automóvel, de equipamento eletrônico, que tem a origem em países como esse, Estados Unidos, Japão, países da Europa, né, que são donos, né, de todas essas empresas, de todas essas cadeias produtivas que estão presentes no mundo todo e que a gente está consumindo. Bom, pessoal, mas os países mais pobres, né, os países em desenvolvimento, têm esse problema, né, de não terem essa liderança, né, quando a gente fala economicamente falando, sem contar também nos problemas com relação à qualidade de vida da população. A gente também vai ter os países emergentes. O que vão ser os países emergentes? Eles vão estar ali no meio termo. São considerados países mais pobres, mas que com o passar do tempo eles foram se emergindo economicamente, eles foram crescendo economicamente, a ponto de terem as suas economias praticamente ali bem próximas dos países desenvolvidos, né? Países com desenvolvimento mais elevado, né? A gente vai observar, então, que nesses países uma característica interessante é o padrão de vida entre médio e baixo, só que com uma maior industrialização, com uma quantidade maior de fábricas, né, de produção econômica de maneira geral. São países que têm problemas sociais, mas ao mesmo tempo são países que têm uma economia bastante relevante onde eles estão. Olha aí os exemplos. A China, a Turquia, a Indonésia, a Malásia, o Brasil, o México, a Argentina, a África do Sul, a Índia, né? Todos esses países que estão aparecendo aí no mapa, eles têm essa característica. Não são grandes nações, economicamente falando, ainda não, né, no caso da China, mas
eles têm ali ainda alguns desafios para serem enfrentados. Como a gente vai ver na próxima tela, né? Existe uma grande desigualdade social ainda. Ó, o Brasil está nesse grupo, certo? O Brasil é um país com uma das maiores desigualdades sociais do mundo, né? Dependência econômica, política, tecnológica dos países mais ricos, isso é uma característica. Já os países menos desenvolvidos, pessoal, como a gente está vendo agora nessa tela, são países que têm baixa escolaridade. A elevada mortalidade infantil também é um problema, né, para esse grupo de países, carência de moradias, há pouco acesso ao esgoto, saneamento básico, né, isso também gera doenças. Então, gente, a gente está falando aqui de boa parte dos países da África, né, e também alguns países da América Central, países do Sudeste Asiático, né, como a gente vai ver na próxima tela, os problemas eles vão variando de um país para outro, só que a qualidade de vida nesses países tem esses pontos em comum, né, de você ter ali esses problemas na qualidade de vida da população, expectativa de vida menor, escolaridade menor, tudo isso prejudica, né, a rotina aí dessas pessoas que vivem nesses lugares. Então, gente, voltando, né, a gente observa claramente que existem essas diferenças todas entre os países. No caso dos Estados Unidos é considerado um país desenvolvido, país com maior desenvolvimento, né? Tem ali um acesso ali à riqueza, ao emprego, né? Tem ali produção econômica muito forte, muito pujante, né? E tudo mais. E, consequentemente, as pessoas que vivem nesse país têm acesso fácil, né? Mais fácil ao consumo. Isso significa que só tem gente rica nos Estados Unidos? Claro que não, tem gente pobre, tem pobreza. Só que a gente está falando aqui da média da população. Continuando, a gente vai ver que tem outros países que têm ali uma produção econômica boa, mas que não estão 100% ali, né? É o caso da Colômbia, por exemplo. Tem ali cidades bastante desenvolvidas, uma produção econômica, uma produção agropecuária, mas ainda tem questões de desigualdade social ainda para serem enfrentadas. O que não é o caso do próximo país que a gente vai ver novamente, né? Que é a África do Sul, que tem aí também uma série de desafios, não só a África do Sul, como boa parte dos países aí da parte mais central da África, né? Todos eles aí têm muitos problemas ainda com relação à sua população e também com relação à sua população econômica, à sua produção econômica, né? Que é muito baixa em relação às outras nações aí do planeta. Então a gente observa que as diferenças, pessoal, elas existem. Tem países que estão indo muito bem, tem países que não estão, né? Tem esse problema também. Pessoal, matematicamente falando, existe um índice muito importante para a gente medir essas diferenças entre os países, que é o IDH. Talvez você já tenha ouvido falar dele aí, mas a gente vai dar uma olhada agora na próxima tela. O IDH é o chamado Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice numérico e ele é um número que mede ali vários aspectos socioeconômicos da população mesmo e da produção econômica desse país. A escolaridade, a renda, a esperança de vida, tudo isso acaba gerando um cálculo que é feito, que a gente não vai se desdobrar sobre cálculo agora, mas a ideia, como a gente vai ver na próxima tela, é esse número variar entre 0 e 1. Os países mais ricos, eles têm um valor de IDH que chega perto de 1. Os países com menor desenvolvimento, eles vão ter um índice próximo de 0. Então é isso que serve também para medir, né, a qualidade de vida dessas nações, desses países aí de maneira geral. Beleza, pessoal? A gente vai ver aqui alguns exemplos agora de países com esses valores altos. É claro que os cálculos são muito complexos, mas a gente só precisa focar em como são esses grupos. A gente tem um grupo de países com IDH muito alto, né, que vão de 0,8 até 1, e a gente tem alguns exemplos. No caso da Suíça, 0,967. Esses dados são atualizados já. É um índice muito elevado em relação a outros países. Significa que a população na Suíça tem ali um acesso a serviços, né, qualidade de vida, produção econômica bastante elevada para a média da população, né? A Noruega também, que é um país europeu, a Islândia, que é o terceiro país também com maior IDH, a Suécia, que é o quinto maior, e a Alemanha, que é o sétimo maior. Tem esse outro grupo, pessoal, que é o de IDH
alto, que inclusive é onde o Brasil se encontra, né? Está entre 0,7 e 0,799. Ou a gente tem aí alguns exemplos de países, no caso do México, em 77º. A gente tem o Equador aí em 83º. A gente tem aí Cuba em 85º e o Brasil, né, em 89º, com um índice de 0,760. E também o Paraguai ali em 100º, né? A gente tem esse outro grupo de países que é o de IDH médio, que vai de 0,5 até mais ou menos 0,69. Temos aí alguns exemplos da Ásia Central e do Sudeste Asiático, né? O Tajiquistão, o Iraque, que fica, na verdade, no Oriente Médio, Bangladesh, a Índia e o Camboja são exemplos de países de IDH médio. O que isso significa? Tem ali muitos desafios para a população desses países, né? A educação, a renda e tudo mais que não está sendo bem atendido. A gente também tem esse outro grupo de países que é o de IDH baixo, que vai de 0 até mais ou menos 0,55. Boa parte desses países se concentram ali na África, né, e em alguns outros países também de outras áreas. É o caso da Nigéria, de Serra Leoa, de Níger, da República Centro-Africana, da Somália, que tem um IDH de 0,38, é muito baixo, né? Então isso é um grande problema também. Quando a gente compara esses valores numéricos de IDH, esse índice matemático, né, o que importa para a gente saber agora é que quanto mais perto de 1, significa que a medição ali da qualidade de vida mostra que aquela população está vivendo bem, enquanto estiver mais baixo, significa que aquela população ali, né, tem muitos desafios para serem enfrentados. O que importa para a gente aqui é isso, saber que essas diferenças existem e que isso pode ser medido matematicamente. Outra coisa também que dá uma dica de como está a produção ali desses países, a situação desses países aí para essa população, é o chamado Produto Interno Bruto, né? Que aí a gente está falando de dinheiro, produção de dinheiro, de riqueza, que é uma coisa muito importante também, né? Dinheiro é uma coisa muito importante. Vamos dar uma olhada aí. O Produto Interno Bruto é a soma de tudo que é produzido num país durante determinado período. Ou seja, quanto maior o PIB de um país, maior é a riqueza que vai sendo produzida. E a tendência é que quanto maior a produção, significa que tem mais empregos sendo produzidos, tem mais comércio acontecendo, né? E isso acaba fazendo ali, né? É como se fosse uma roda, né? Como você tem ali toda a roda da economia funcionando num país que produz bastante. A gente tem ali um outro índice dentro do Produto Interno Bruto, que é o PIB per capita, que é tudo que é produzido, né, por esse país ali, dividido pelo número de habitantes de um país. Esse índice, pessoal, ele é importante para mostrar, por exemplo, como é que está a desigualdade ali nesse país. Tem país que tem PIB per capita muito alto, ou seja, se a gente dividisse toda a riqueza desse país pelas pessoas, ia dar um valor muito alto. Só que, na realidade, quando o país é muito desigual, não é assim que funciona, né? Então você tem ali poucas pessoas com uma quantidade de riqueza muito grande, enquanto a grande maioria não tem tudo isso. Então o PIB per capita também ajuda, né, esses cálculos aí a entender toda essa situação. Vamos dar uma olhada nessa próxima tabela agora, que mostra os maiores PIBs do mundo no ano de 2023. A gente tem ali os Estados Unidos ainda com a primeira posição, né, 26 trilhões de dólares, é muita grana. Mas a gente já tem a China ali em segundo lugar, também com uma produção de riquezas muito alta. Em 2023, o Brasil, pessoal, ele voltou para os 10 maiores, ele não estava, né? Ficou alguns anos fora do top 10 ali, mas em 2023 ele voltou. Em 2024 ele caiu uma posição, trocou de lugar ali com o Canadá, né? O Canadá virou o 9º e o Brasil virou o 10º, mas o Brasil continua entre as 10 maiores economias do mundo. Para vocês verem, né? Como é interessante, o Brasil já chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. Hoje em dia ele é a 10ª, mas em 2023 ele era a 9ª posição, uma coisa que não acontecia durante alguns anos, né? Isso significa que, olha só que interessante, o Brasil, ele é uma das maiores economias do mundo, mas é todo mundo que vive bem no Brasil? Não é, né? Então essa que é uma dica aí que traz ali essa questão de que não está tão equilibrado assim, dinheiro e qualidade de vida.
É tudo um equilíbrio. Tudo isso pode ser também observado matematicamente, né, a partir do que a gente chama de índice de Gini, como a gente vai ver nessa tela aí agora, que é um índice que mede a concentração de renda de um país. E a lógica é a mesma, tá, gente? Como a gente vai ver na próxima tela aí. Ele é um índice que varia ali entre 0 e 100, ou 0 e 1, né, também tem esses cálculos aí. E quanto mais próximo de 100, maior vai ser a desigualdade daquele país. Nesse mapa a gente está vendo o território brasileiro ali bem escuro, né, de acordo com a legenda. O Brasil é um dos países mais desiguais aí do nosso planeta, infelizmente. Bom, gente, falando sobre diferenças entre os países, eu quero chamar ele, pode vir aí, Curumim, esse momento é todo seu, né? Vamos lá, vamos começar, vamos trabalhar, né? Vamos trazer informação, né? A gente viu que tem algumas diferenças aqui, né, Curumim? E aí, mas tem outros aspectos também que a gente pode fazer para comparar um país com o outro, não é mesmo, Curumim? Vamos lá, vamos ver o que o Curumim tem para falar. Oi, pessoal! Além dos dados de economia, também dá para entender as diferenças entre os países analisando outras coisas. Vamos dar uma olhada. O acesso à água potável e a um sistema de saneamento básico adequado é muito importante para melhorar a vida das pessoas de um país. Vocês sabem, quando uma pessoa bebe água que não é tratada ou tem contato com esgoto a céu aberto, acaba tendo a chance de pegar várias doenças, como hepatite e até cólera, né? Mas quando tudo isso é bem organizado num país, as pessoas vivem sem esses perigos o tempo todo. Outra coisa importante e que mostra como as pessoas estão vivendo é sobre o acesso à internet e aos telefones móveis. O número de pessoas que usam a internet e que têm acesso a um aparelho celular diz muito sobre como as pessoas estão consumindo nesse país. Para vocês terem uma ideia, o número de celulares funcionando aumenta a cada ano no mundo todo. Mas, mesmo assim, tem países onde as pessoas têm mais acessos do que outras. Também é importante ver sobre a saúde de cada país. Coisas como a mortalidade infantil, expectativa de vida e exposição a doenças fazem a gente perceber quais países têm mais ou menos problemas nessa área. Os países que têm mais quantidade de médicos, de hospitais e programas de prevenção de doenças possuem qualidade de vida melhor do que outros países que pouco ou quase nada disso possuem. Quando a gente compara, os países mais desenvolvidos estão com a quantidade de mortalidade infantil bem baixa, enquanto sua expectativa de vida é mais alta. Já nos países menos desenvolvidos, é muito comum pessoas com desnutrição e com a presença de doenças que acabam aumentando a quantidade de mortes. Uma pena, né? Conhecer essas diferenças de qualidade de vida dos países é muito importante para entender o que todos podem fazer para melhorar a vida da população, principalmente nos países mais pobres. Tchau, pessoal! Muito bem, muito obrigado, Curumim. Obrigado aí pela sua colaboração aí. Realmente as diferenças são muito grandes, né? São muito perceptíveis, né, no acesso das pessoas a certas coisas. Muito interessante. Vamos continuar a nossa aula verificando aí mais desigualdades, mais diferenças, né? Nessa tela aí vocês vão ver esse mapa que mostra as diferenças na mortalidade infantil do mundo. Esses países que estão de azul aí na tela de vocês, pessoal, são países onde tem maiores índices de mortalidade infantil. Norte da África, tem uma parte aqui da Ásia Central, certo? Enquanto do outro lado aqui, ó, de salmão, cor lilá, quase rosa, né? Europa Ocidental, Estados Unidos, tem uma mortalidade infantil de menos de 7 por 1.000 nascidos vivos. Então, umas diferenças muito grandes. São diferenças muito grandes, né? Ao mesmo tempo, quando a gente observa a esperança de vida dos países, quantos anos em média, né, a expectativa ali que essa pessoa pode viver, a gente observa que também na África, boa parte da África, aqui na Ásia Central também, é de menos de 65 anos. Enquanto isso, no continente americano, aqui na América do Norte, né, Europa Ocidental, esses valores são de mais de 77 anos. Então existem essas diferenças. Os mapas, eles trazem essas informações para a gente. Então basicamente quando a gente pega os dois mapas juntos,
a gente vê que tem uma coisa muito parecida entre eles aqui, né? Tem como a gente observar claramente, né, que essa parte da África, que está aparecendo aqui em cima, ela casa com a baixa expectativa de vida nesse outro mapa aqui, por exemplo. A mesma coisa, né, com os países mais desenvolvidos ali. Então tem essas diferenças que continuam persistindo. Pessoal, nós vamos finalizar essa aula trazendo aí um gráfico que também ajuda a compreender como aquela população está estruturada. Quem são essas pessoas que vivem em determinado país? É a chamada pirâmide etária. Pirâmide etária é um gráfico, né, uma ilustração gráfica, que mostra a distribuição dos diferentes grupos etários de uma população. Esse gráfico, gente, ele traz ali quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas do sexo masculino, quantas pessoas do sexo feminino tem nesse país, separados por faixa etária. E aí, em determinados países, como é o caso aí do México, ele fica parecendo uma pirâmide mesmo, né? Mas tem outras variações que a gente vai ver mais para frente. E aí é possível conhecer a realidade socioeconômica de um país, de um estado, de um município. Por quê? Porque a gente consegue ver as diferentes faixas etárias e isso diz mais ou menos como é que um governo deve atuar. Por exemplo, vamos ver como é que uma pirâmide etária está estruturada? Olha nessa próxima tela aí, ó. Essa parte do topo mostra a população idosa, pessoas com 60 anos, está presente nessa barra aqui, homens e mulheres. Aí vem para 65, 69, 60, 70, 74 e por aí vai. Essa parte do meio representa a população mais adulta, né? Pessoas com 20 anos de idade aqui, essa barra de baixo, até chegar às pessoas de 55 a 59 anos. A parte da base de uma pirâmide, ela mostra as crianças e, né, os jovens ali, adolescentes. Essa barra que vai de 0 a 4 anos, até a barra ali de mais ou menos, né, 20 anos de idade. Né, são pessoas ali da população jovem. A gente tem aqui toda essa parte onde tem a quantidade de pessoas. Cada barrinha dessa aqui representa a quantidade de pessoas. Quanto mais longe, quanto maior ela tiver, significa que tem mais pessoas. Quanto menor ela tiver, significa que tem menos pessoas. Isso aí é muito claro. Já o eixo vertical corresponde a cada faixa de idade, como a gente viu agora há pouco, né? Cada linha dessas aqui mostra a faixa etária. E aí, no geral, pessoal, a gente tem a distribuição dessas pessoas por idade, por sexo, por exemplo, no estado do Amazonas. Olha só como está aí, né? Uma base com uma quantidade de pessoas de 0 a 4 anos menor, enquanto ela vai aumentando ali, né? 10 a 14, 15 a 19. Mas quando chega nas faixas etárias maiores, 70, 64 e para cima, vai diminuindo bastante. Então, pessoal, um governo que olha, né, para uma pirâmide etária como essa do estado do Amazonas, sabe que tem que ver ali, tem uma população muito grande que é jovem, então tem que atender de alguma forma a população que está ali. Mas existem diferenças entre os países e é com isso que a gente vai fechar a aula comparando pirâmides etárias diferentes. A do Haiti, pessoal, que é um país ali da América Central, né, ela lembra uma pirâmide mesmo, né? Tá ali com população jovem ali bem maior e população idosa bem menor. No caso da Colômbia, a gente já vê uma pirâmide um pouquinho diferente, né? A gente tem aqui essa base menorzinha, parecida com a do Amazonas, inclusive, né? População mais jovem aqui um pouco maior e a população adulta, quase idosa, numa quantidade maior aí do que o normal. Na Nova Zelândia já está um pouco bagunçado, né? A maioria da população por lá está ali, ó, nessa faixa etária de 50 a 54 anos, né? 45, 49, e tem menos pessoas jovens ali nessa área. E olha só essa do Japão aqui, como a estrutura é bem diferente. Olha a base como é menor e olha como essas áreas com as faixas etárias mais avançadas, né, dos adultos, jovens e idosos, é bem maior. Então, dependendo do país, cada realidade é diferente. É possível ver um panorama geral de cada país a partir de gráficos como esse. Gente, as pirâmides etárias, o cálculo do DH, o cálculo do índice de Gini, todas essas diferenças servem para analisar como que esses países estão se desenvolvendo, né, com mais ou com menos qualidade de vida, e a intenção sempre é fazer com que essas pessoas que vivam em todos esses países vivam bem. O que está faltando melhorar? Melhora. Certo, pessoal? Finalizamos essa aula.